vai falar? Porque ao falarmos de onipotência, e a gente vai olhar aqui para vários textos das Escrituras, o que eu quero que você possa pensar é que a gente, ao longo de todos os séculos, de todas as eras, as pessoas sempre querem ser poderosas. Sempre tem pessoas e figuras na história, ao longo desde Gênesis, que querem ser poderosas. E todas elas, sem exceção, elas vão travar no ponto de que, em algum momento, elas são impotentes, não são suficientes. Enquanto o homem ele é limitado, porque não controla o futuro, a gente não pode evitar as doenças, a gente não pode evitar as crises, a gente não pode evitar uma pandemia, não é? A gente não tem esse controle, a gente não consegue mudar o coração das pessoas, não é? Se você consegue mudar o coração de alguém, você me fala, porque a gente não tem esse poder de mudar, de transformar vidas, de mudar, né, destinos das pessoas, mas muito menos de garantir que amanhã você vai estar vivo, né? A gente não tem como, se você consegue garantir para mim que amanhã você está vivo, né? Tudo indica que amanhã estaremos vivos, mas a gente não pode ter essa certeza absoluta. A gente pode morrer a qualquer momento, né? A gente pode ter um infarto, você pode ser atropelado, enfim, pode acontecer um monte de coisa, né? Então a gente não tem esse poder. E justamente quando a gente tromba nessa insuficiência, né? Enquanto a gente sempre depende de recursos externos para poder continuar vivo, permanecer, a gente está falando de um Deus que ele é ilimitado, né? E aí um texto que vai permear aqui a nossa conversa é Jeremias capítulo 32, verso 17, que diz: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Nada. Absolutamente nada. Então, de novo, né, a gente não controla o futuro, a gente não evita as doenças, a gente não muda corações, a gente não garante o amanhã. E qual que é o contraste? Enquanto nós somos limitados, Deus ele é ilimitado. E a gente precisa ter essa clareza. E aí uma pergunta para você responder, né? Talvez você já deve ter ouvido isso por aí. Mas Deus, por ele ser todo poderoso, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele consegue levantar? Sim ou não? Deus pode criar uma pedra tão pesada, tão grande, que nem ele mesmo seja capaz de carregar? Não. Por quê? Queria que ficasse só no não, né? Mas por que não? Porque, calma, ele pode ou não pode? Então. E aí? Sim ou não? Eu acho que pode. Ele pode criar algo que nem ele mesmo seja capaz de dar conta. Mas ele dá conta. Por outro lado, será que Deus ele pode fazer um círculo que seja quadrado? Não, porque não vai ser um círculo. Não? Mas ele não é Deus? Ele não é todo poderoso? Sim, mas Deus é um Deus de ordem também. Ok. Se ele criou uma coisa antes, ele não vai criar uma coisa que vai contradizer o que ele já criou. Muito bom. Vamos caminhar com isso e a gente espero que a gente possa depois trazer essa resposta. Eu trouxe essas duas perguntas porque você fala, nossa, mas o que tem a ver, né? Mas às vezes porque às vezes a gente tem medo de falar, não, né? Deus não pode criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar. Aí você fica, nossa, então Deus pode não fazer algo, então será que ele não é todo poderoso mesmo, né? Então a minha intenção é a gente caminhar aqui e aí você tirar a sua conclusão, né? Mas aí então vamos pensar no que é a onipotência de Deus, né? O Tarek já trouxe
na semana passada sobre a onisciência, né? Então, só ainda reforçando a questão da palavra em si, né? A onipotência vem então de omni, que é todo, e potentia, que é poder. Então Deus possui todo o poder em si mesmo e realiza tudo que está, e aí veja, de acordo com a sua natureza e vontade. Então não faz sentido Deus fazer algo que seja contra a sua natureza. Então, se criar uma pedra tão grande e tão pesada que nem ele mesmo possa carregar, isso vai ser contrário à sua natureza, Deus não pode fazer isso. E aqui não é limitar Deus, mas é justamente porque a Bíblia aponta para nós que Deus, ele tem todo o poder em si, mas tudo o que ele realiza está de acordo com a sua natureza. Então, justamente por Deus ser organizado, ter um padrão, ter os seus propósitos e ser o Criador, tudo o que ele faz de acordo com a sua própria natureza. Logo, tudo aquilo que vai contra a natureza dele, ele não faz. Tá bom? A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ao falar sobre quem é Deus, diz assim, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível em seu corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então veja, Deus não adquiriu poder. O fato de Deus ser poderoso é algo inerte a Deus, pertence à sua própria natureza. Então Deus, ele não vem ficando, e é por isso que a gente tem falado sobre os atributos, né? A gente já passou sobre a imutabilidade de Deus, e aqui é importante, porque Deus, ele não tem ficado mais poderoso e mais experiente com o passar dos anos. Deus não fica mais forte ou mais fraco porque ele está envelhecendo, porque Deus, ele é atemporal, ele está para além do tempo. Não é? Deus criou o tempo para ajudar a gente a viver de forma organizada, né? Por isso que a gente consegue viver a nossa rotina dentro de 24 horas e a gente está dentro de uma bolha que se chama tempo. Mas Deus, ele está para além do tempo. Deus não envelhece, a gente já falou sobre isso, não vou bater muito nessa tecla, né? Não envelhece, não fica mais ou menos fraco por estar ficando mais ou menos velho, né? Ele é o mesmo, não muda, e isso pra gente é bastante difícil a compreensão, porque a gente muda, porque a gente envelhece, né? Mas Deus não. Mas veja, dentro ainda disso, a onipotência de Deus não significa que Deus faz contradições lógicas, ele não faz, né? Deus não faz absurdos metafísicos como uma pedra tão grande que ele não possa carregar, porque são coisas contrárias à sua natureza. Desde que então tudo esteja de acordo com a sua natureza, Deus não só pode, como ele o faz. E esse aspecto, não é que a gente está colocando Deus em uma caixinha e o limitando, mas é porque ele se apresenta assim a nós, de que ele tem poder para realizar tudo e qualquer coisa, mas tudo o que ele faz, criou, e o seu poder, ele é revelado à medida de que as coisas que ele faz estão sempre de acordo com a sua natureza. Tranquilo isso? Ou fica alguma ponta solta? Tranquilo? Então sigamos. Né? O poder de Deus, então, ele é soberano. E aqui agora a gente vai olhar para alguns aspectos do poder de Deus, olhando para textos diversos, tá? Então o poder de Deus, ele é soberano. Salmo 115, verso 3, diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Perceba, o texto não diz que Deus, ele tenta fazer as coisas como lhe agrada, ou que ele deseja fazer as coisas como lhe agrada. O texto é categórico aqui. Deus está no céu e ele faz tudo como lhe agrada, né? Veja, o seu poder não pode ser frustrado. Em nenhum momento Deus teve que mudar o plano porque o seu poder não foi suficiente. Em nenhum momento da história Deus iria fazer algo, mas ele precisou mudar de ideia porque o seu plano inicial, mediante o seu poder,
não foi suficiente, ou falhou em algo, ou faltou alguma coisa, e Deus precisou ali, né, de um escape imediato, de um plano B. Não. Ele faz tudo como lhe agrada. Ele não tenta, ele não apenas deseja, ele faz. Não é? Quando a gente olha para Jó, capítulo 42, verso 2, aqui é uma das declarações mais importantes de Jó, né? Quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então veja, o poder de Deus em sua soberania garante inclusive os seus decretos. Aquilo que Deus decretou vai acontecer. E aí quer você e eu, né? A gente queira ou não. E isso corta para os dois lados, né? Porque muitas vezes aquilo que Deus decretou não é necessariamente aquilo que eu queria. Mas isso independe do você querer ou não. Por isso que é muito complicado a gente ver hoje em dia pessoas em igrejas que decretam coisas em nome de Deus, né? Que prometem mudar histórias, prometem mudar vidas com um poder que não pertence a elas. A gente pode não, eu diria que a gente deve orar por essas pessoas que precisam ter transformação de vida, que precisam de algo, né, que estão passando por tempos difíceis, por uma enfermidade, né? A gente deve orar por essas pessoas, para pedir que Deus, que é o único que tem poder para transformar essas vidas, que Ele possa fazer, se for da vontade dEle. A grande questão é que, por vezes, o que Deus tem decretado em seu coração é diferente daquilo que a gente gostaria que acontecesse. E a gente tem que lidar com isso. Mas o fato de saber que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, como que isso muda ou amplia a sua perspectiva e a sua visão de mundo, em meio a problemas, crises, tempestades, ou as coisas boas, os tempos de bonança? O que impacta, ou o que implica para você, e aqui você pode responder, saber que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? O que isso implica para você? Qual que é o sentimento que vem ao seu coração ao saber que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Muda alguma coisa? Traz uma sensação de segurança, saber que Deus continua sendo soberano, e se a gente sabe das promessas que Deus tem para nós, as coisas ocorrem para o bem, para a gente se torne mais com Cristo, que não vai sobrevir sobre nós tentação maior que a gente possa suportar. Ok. Então dá essa perspectiva de tudo bem, agora está confuso, ou agora está tudo bem, não sei, parece que Deus pode não estar olhando para agora, mas Deus continua ali olhando. Ok. O que mais? Tem mais para mais alguém de uma forma semelhante ou diferente do que a Pamela compartilhou? O que muda para você saber que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Não? Nada? É uma segurança. Segurança. De que o melhor vai ser feito. E não necessariamente o melhor é a minha vontade, mas a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é uma segurança de que o bom, perfeito e agradável vai ser feito, independente se é o bom, perfeito e agradável que eu acho que é. Ok. Eu acho interessante que, se você prestou atenção em qual livro que está esse verso, é no livro de Jó, né? E se você sabe um pouco da experiência de sofrimento de Jó, né? A conclusão, e aqui no capítulo 42 já está, né, para os finalmente aí da história de Jó, após toda a sua experiência de sofrimento, a conclusão de Jó, ela é categórica, né? Eu sei que tudo o Senhor pode fazer, até porque eu acabei de experimentar isso, de tudo, né? De perder bens, de perder família, tudo que eu podia perder nessa vida eu perdi, e agora o Senhor estava dando de volta para ele, né? Mas veja que, mesmo que dando de volta, mesmo Jó podendo se casar de novo e tendo outros filhos, Jó
não deixou, o fato dele ter perdido não sumiu, não é? Provavelmente Jó teve que lidar, imaginando que Jó era um ser humano comum como eu e você. Jó perdeu esposa, Jó perdeu filho, enterrou todos os seus filhos. Mesmo que Deus ainda graciosamente tenha dado depois para Jó tantos outros filhos, isso não exclui o fato de Jó ter perdido e enterrado todos os seus filhos anteriormente. E ainda assim, a conclusão de Jó é: eu sei que tudo o Senhor pode fazer e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Em outras palavras, já trazendo para a gente, não existe oposição, e aqui pensando em Satanás e o curso desse mundo, né? Não existe oposição que seja suficiente, que seja capaz de derrotar os planos de Deus. Não existe. Por isso que o poder de Deus ele se manifesta em meio à sua soberania. E por isso que o poder de Deus também e os seus atributos, eles não são separados. Justamente por isso que a gente trata o poder de Deus como um dos seus atributos, não é? Porque o poder de Deus, ele é perfeito e anda atrelado aos seus tantos outros atributos dos quais a gente tem passado semana após semana. Então, sua santidade, justiça, verdade, sabedoria, e aqui eu poderia colocar todos os outros atributos de Deus, não é? Por isso que a Bíblia aponta para nós que existem coisas que Deus não pode fazer. E o que é que Deus não pode fazer? Como assim? Como assim? Como? Eu ouvi alguma coisa, não? Mentir, ok, Deus não pode mentir, né? Isso, exatamente. E tem aqui alguns textos, né? Abre lá em Tito capítulo 1, verso 2. E alguém leia, por favor. Tito capítulo 1, verso 2. Outra pessoa já vai abrindo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. E outra pessoa vai abrindo aí em Tiago, capítulo 1, 13. Tito 1, 2. Alguém abriu? Pode ler. O Deus que não pode mentir. Olha só, Deus não pode mentir. Mas como assim, né? Hebreus capítulo 6, verso 18 vai dizer que é impossível que Deus minta. Como que um Deus que é ilimitado, o autor de Hebreus tem a ousadia de dizer é impossível que Deus minta? Então existem coisas que não são possíveis para Deus? Sim. Lembra que Deus ele faz aquilo que vai de acordo com a sua natureza? Aquilo que vai contra a sua natureza, Deus não pode fazer. E isso não diminui Deus, pelo contrário. Exala ainda mais para mim e para você a sua perfeição. Então Deus não pode mentir. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se alguém abriu aí. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus não pode negar a si mesmo. Mas ele não é Deus e pode fazer qualquer coisa? Não, Deus não pode negar a si mesmo. E Tiago capítulo 1, verso 13. Alguém abriu, pode ler? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tem. Olha só. Ou seja, Deus não pode pecar. E Tiago, ele dá um passo atrás, né? Deus não somente não pode pecar, mas Deus não tenta ninguém. É que a gente fala, nossa, tentação, vem do diabo, vem de Deus, ele está testando. Exato, exatamente. Né? Deus permite que sejamos tentados, mas Deus não é o responsável por sermos tentados, isso é diferente. Né? É igual Deus permite, em meio à sua soberania, que você escolha pecar ou não. Mas quando você peca, Deus não é responsável pelo seu pecado. Deus não é culpado pelo seu pecado. Eu e você que o somos. Então veja, Deus não pode pecar. E de novo, isso não
limita Deus, nem o diminui, mas pelo contrário, né? Demonstra a sua perfeição, demonstra que o seu poder ele é perfeitamente santo. Tranquilo isso? Algumas coisas que Deus não pode fazer? Espero que isso não soe mal no seu coração. Seguindo. Em quarto lugar, Deus ele pode ainda fazer mais do que ele já faz. Como assim, né? Esse é um aspecto importante para a gente, e dentro da teologia sistemática, isso é dividido, o poder de Deus ele é dividido em dois grandes blocos, né? Que vem do latim aqui, que eles falaram do seu poder absoluto e do seu poder ordinário. Como assim? Então, eles dividem o poder absoluto, aquilo que Deus poderia fazer, e o poder ordinário de Deus é o que Deus decretou fazer. Veja, não são poderes diferentes, é a mesma fonte de poder, onde Deus ele atua segundo a sua sabedoria e a sua natureza, mas ainda assim existem coisas que Deus ele poderia fazer e não o faz, e existem coisas que Deus decretou fazer e ele o faz, né? Então a ideia aqui é pensar que Deus ele tem poder para fazer coisas que ele ainda assim decide não fazer. Por quê? Porque ele decidiu. Alguns outros textos, né? Gênesis capítulo 18, verso 14, vai dizer assim, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Será que existe algo que seja tão difícil assim para o Senhor? E o contexto aqui de Gênesis capítulo 18 é quando Sara, é o texto quando Sara ri, justamente porque ela ouviu que teria um filho. E o que aconteceu com Sara? O que Sara tinha lá? Ela tinha um negocinho lá, né? O que ela tinha? O que Sara tinha lá, antes de ter filho? Qual que era o fator humano que talvez impedisse Sara de ter filho? Isso, né? E aí, veja só, já fugiu a ideia então de vamos ter filho. E ainda assim, Deus vem e fala, Sara, então, você vai ter um filho. E isso, humanamente falando, você fala, ué, não faz sentido, na idade que Sara tinha, ter filho. E aí Deus vem e fala, você vai ter um filho. E aí o texto de Gênesis 18, a conclusão é, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Mesmo que não seja o curso humano ter um filho com a idade avançada, e a gente vai ver isso no sermão, né, em Lucas, mas deixa para o culto, mas será que tem alguma coisa que é difícil demais que o Senhor possa fazer? Que humanamente falando, que vá contra aquilo que a ciência diga, que é comprovado, será? E às vezes Deus vai fazer, e às vezes Deus em seu poder e soberania, Ele não vai fazer. Em Jeremias capítulo 32, verso 27, vai dizer assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. E de novo, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Essa declaração de Deus aqui, é Deus dizendo que o seu poder vai muito além daquilo que os homens podem imaginar. O que eu quero que você perceba aqui com esses textos é que às vezes a gente não consegue perceber esse poder de Deus na nossa rotina, por exemplo. Às vezes a gente entra, né, no nosso dia a dia, na nossa agenda, e a gente deixa de perceber o poder de Deus. Mas o próprio Deus está dizendo, eu sou o Deus de todos os viventes. Será que há coisa demasiadamente maravilhosa, demasiadamente maravilhosa para mim? E às vezes a gente perde que Deus ele tem poder e Ele continua atuante. Em Mateus 26, Jesus ainda diz assim, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Aqui é o momento onde Jesus ele vai ser preso para morrer. Depois leia Mateus 26 em diante. E a declaração de Jesus é,
Vocês acham que se eu rogasse ao Pai, Ele não teria poder para mandar mais de 12 legiões de anjos para me libertar e me ajudar e a gente acabar com tudo isso aqui? Mas Ele não vai fazer isso. Veja, Deus tem poder para fazer mais do que Ele pode fazer, mas não necessariamente Ele vai fazer. Por quê? Porque em sua soberania, Jesus estava cumprindo um decreto eterno de Deus, que era enfrentar a cruz e a morte. Mas que há poder em Deus, e aqui havia poder em Deus, para que Jesus fosse liberto, eu acho que isso é inquestionável. Quando vão questionar Jesus, né? Se és mesmo o Messias, desce daí. E Jesus não podia descer? Claro que podia. Poder para isso, Ele tem. Mas Ele não podia descer. Porque o decreto de Deus estava sendo consumado ali. Então, veja, Deus ele tem mais poder, tem poder para fazer mais do que aquilo que Ele realmente faz. E, de novo, isso não diminui Deus. Isso ecoa de novo a sua perfeição. Certo? Então, nem tudo que Deus pode fazer é o que Ele decidiu fazer. Nem tudo que Deus pode é o que Ele decidiu. Como eu falei, Jesus podia ter descido da cruz, o curso da sua vida poderia ser diferente. Ele pode, o curso da sua vida pode ser diferente. Mas não necessariamente vai ser. Porque não necessariamente é o que Deus decidiu. E a gente precisa lidar com isso. Né? A gente precisa lidar com essas questões, que nem sempre são fáceis. Mas isso traz para nós de novo a segurança de que Deus ele continua cuidando e que em Deus reside todo o poder. Algo aqui, ainda sobre esse aspecto, de Deus poder fazer mais do que Ele faz? Não? Nossa, vou acabar a aula rapidinho. Sigamos. A onipotência de Deus manifestada então na criação. Então, um dos maiores testemunhos, né, que a gente tem do poder de Deus, e acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, é a criação. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. Veja, Deus não encontrou matéria-prima e da matéria-prima Ele fez o mundo. Deus não precisou de ajuda e de fatores externos para que Ele criasse o mundo. Sem matéria-prima, sem ajuda, e Ele apenas fala. E o nada passa a existir. É que a gente não consegue compreender isso, né? E às vezes quando eu leio Gênesis, às vezes eu preciso ler menos, porque eu começo a fazer algumas perguntas que não tem como responder, né? Se você parar para pensar na ordem da criação, em como Deus decidiu criar as coisas, e aí simplesmente Deus diz, haja luz, e aquilo que não existia, é que a gente sabe o que é a luz, mas não tinha nada. E aí Deus diz, Ele não juntou lá uns negocinhos, né? Misturou, chacoalhou, jogou luz. Não. Ele falou, haja luz. E houve luz. Sem ajuda. É que a gente, talvez, eu não sei, mas às vezes parece que a gente não é dar valor a melhor expressão, mas acho que a gente não repara com clareza que não existia nada e Deus fez do nada. É porque a gente não consegue compreender muito o que é o nada, né? A gente não tem essa capacidade. O que é o nada? A gente não tem como definir, como explicar, porque não tem como. Só se é o ar. Não, o ar tem ar lá, tem oxigênio, então não é nada. Mas o nada, né, o inexistente, a gente não consegue compreender isso, porque tudo já foi criado. Mas se a gente fizer um exercício aí de tentar pensar o que é o nada e do nada surgem coisas, é meio maluco. Pode falar. Pô.
Não? Falando realmente assim, a gente não consegue entender e conceber, porque a gente vive num mundo de coisas. Sim. Mas talvez seja uma boa comparação. Eu gosto muito da teoria do design inteligente, Aham. do web. E aí o que eles comparam com o criacionismo, que a gente aprende na escola, que é, talvez só a gente entender, imaginar que do caos nasceu a ordem. Sim. Então, o que a pessoa está pensando? Imaginar como se uma explosão de uma livraria nascesse um livro. Sim. Isso não acontece. Sim. E assim, nosso mundo, né? Deus falou, as coisas acontecem de forma ordenada, organizada, com padrões que se repetem em todas as coisas. Então, realmente assim, é muito magnífico. Sim. Para usar as pessoas falam isso de forma assombrosamente magnífica. Sim. Sim. E é, ao mesmo tempo, muito complexo e absurdamente simples, porque Deus falou. Sim. Sim. E a gente não consegue processar isso de uma forma concreta. Exato. É impossível. Exato. Exato. É que nós somos uma geração que o leite é da caixinha, não é da maquininha. Quando a gente vai falar com a criança, né, pequena, que é a criação, aí que a gente vê, aí é como se fosse realmente, mas é mágico. A pergunta da criança vira assim, nossa, mas fez assim? Então, nós somos programados já, né? Pela nossa evolução, a gente não tem como, é inconcebível quando Sim. você vê que ali está estruturado, Sim. uma coisa assim, Sim. né? Do nada, já me falar, tá tudo concreto, tá tudo já uma produção, tem tudo ali pronto. Sim. Então, a mente realmente da gente é muito limitada. Com certeza. Com certeza. E ainda em Gênesis, né? É muito curioso porque Deus poderia, aí são as minhas viagens, né? Mas Deus, ele poderia ter criado tudo de uma vez só. Ele poderia. Ele já poderia ter criado o mundo com tudo na mesma hora. Separação da terra, do oceano, já com os animais, já com os lumiares e já com Adão e Eva. Eva já podia vir junto, tudo. Mas não. Deus, ele trazendo e a pedagogia, né, da criação e para a gente, aqui no caso hoje, o poder, onde Deus, ele revela que ele poderia fazer mais do que ele decidiu ali fazer, né? Então ele poderia ter criado tudo de uma vez, mas ele decidiu também ensinar a gente sobre a questão dos dias do trabalho e do descanso. E aí Deus usa, não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus, ele usa a criação para ensinar você e a mim sobre a importância de trabalhar e descansar. O que Deus usou? A criação. O que não era nada, Deus vai usar. Então eu vou com calma para que as pessoas possam compreender a importância de trabalho e descanso. Também, né? Um dos pontos aqui. Porque Deus cria a terra e o céu, e aí o texto vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. Por que Deus criou a terra sem forma e vazia? Ele não poderia ter criado já a terra com forma e cheia? Poderia. Mas ele decidiu não. Mas mais do que isso, a partir daí ainda, tudo o que a gente vai ver, a expressão se repetindo é, disse Deus. Disse Deus, disse Deus. Então, disse Deus, haja luz, disse Deus, haja firmamento, né? E aí vai. E aí disse Deus, ajuntem-se as águas, e disse, produza terras, a relva, ervas, e aí vai embora. Esse é o poder de Deus. E eu não sei para você, mas isso deveria gerar temor em nossos corações. Porque a gente está falando daquele que cria, traz vida e tira a vida somente por falar, se ele quiser. Então nem não sei se você consegue compreender isso e não sei o que isso gera no seu coração, mas a criação, ela revela um poder que se Deus compartilhasse com a gente,
Não, só pertence a Ele. E aí, o que é que a criação ensina sobre a capacidade de Deus agir em situações impossíveis? Porque a criação, humanamente falando, é algo impossível. E Deus pega o impossível, Ele fala e a coisa acontece. Então, o que é que a criação ensina para mim e para você sobre essa capacidade de Deus de agir em situações impossíveis? Ensina algo? Acho que ensina justamente isso. A gente talvez tenha uma tendência de limitar Deus dentro das nossas possibilidades. Como Ok. Aham. Então, Deus é uma coisa impossível. Não estou vendo uma saída aqui. Aham. Mas Deus, Ele pode fazer ou não, mas ele pode fazer a mula falar, Ele pode fazer o mar abrir, Ele pode fazer. Não quer dizer que Ele vai fazer isso o tempo inteiro. Sim. Mas se Deus quiser, Ele pode. Exatamente. E a gente, nosso papel é entregar, confiar, crer, que da forma que Ele decidir fazer, Ele fará. Exatamente. Não resistou lá. Sim. Muito bom. Seguindo, penúltimo aspecto aqui da onipotência. Né? A onipotência de Deus, ela se manifesta também em meio à sua providência. Né? Como assim? Humanamente falando, né, não basta criar, mas agora tem que sustentar aquilo que foi criado. Né? E aí veja, a mesma mão que criou o universo é a mesma que o mantém funcionando. Porque assim, vamos ser bastante sinceros, né? A gente fala aí, e não é dando mérito ou tirando mérito, né? Mas a gente fala de desperdício de água, de aquecimento global, né? De sustentabilidade, e são assuntos que a gente deve falar sobre, tá bom? Mas a gente fala sobre tudo isso. Mas você acha mesmo que todo o decorrer e a capacidade de sustentar e manter esse universo depende do seu gasto ou consumo de água? Veja, eu não estou incentivando aqui então você a vir para cá e deixar o seu chuveiro ligado. Não é isso. A gente tem que ser consciente em meio a todos os recursos, porque Deus dá ao homem a tarefa de cultivar e guardar lá em Gênesis. É nossa responsabilidade. Mas você acha que existe algo que eu e você possamos fazer para destruir aquilo que Deus criou e disse que sustentaria? Não tem como a gente fazer isso. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, o universo não funciona sozinho. As batidas do seu coração não funcionam sozinhas. Cada nascer do sol é um presente de Deus pra gente. Porque se Deus um dia falar assim, hoje não vai nascer o sol, ferrou. Deu ruim pra gente. Cada galáxia, tudo é sustentado pelo poder divino. Nada está fora do controle. Hebreus capítulo 1, 3 aqui, o resplendor da glória de Deus, Jesus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela sua palavra poderosa. Então a sua vida não está entregue ao acaso, não está jogada aí, cada dia, cada circunstância, cada detalhe, cada situação, tudo está debaixo da providência de Deus. Deus cuidando, sustentando, providenciando. A providência de Deus em ação, revelando o seu poder. E por fim, não menos importante, a onipotência de Deus, ela se revela na redenção. O maior milagre, talvez a maior demonstração do poder de Deus não seja a criação. Talvez, a gente pode conversar sobre isso. Mas talvez a maior demonstração de poder divino seja a salvação de pecadores. Romanos capítulo 1, verso 16, o Evangelho, que é poder de Deus.
Veja que o Evangelho não é um conselho. E aí eu quis trazer a onipotência em paralelo com a redenção, justamente para talvez resgatar algo que a gente tem perdido a cada dia, que é a confiança do poder que há no Evangelho. Que muitas vezes a gente não prega o Evangelho porque a gente acha que a pessoa não vai entender. Porque eu acho que eu não sei falar exatamente sobre o Evangelho. E aí a gente tira o poder que é de Deus e a gente traz esse poder para mim. Como se, de novo, mudar corações dependesse do que eu sei falar e de como eu sei falar. Porque em Romanos capítulo 1, verso 16, aqui eu trouxe só um recortezinho do verso. Mas Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. E a gente às vezes parece que a gente negligencia tudo isso. E não só a salvação, mas dentro disso a gente acha que a cruz não é tão poderosa assim. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Cristo é o poder de Deus. Nele reside a sabedoria de Deus. E aí na cruz o pecado foi vencido. E humanamente falando de novo, é loucura a gente pensar nisso, né? Mas na cruz o pecado foi vencido, Satanás foi derrotado, a morte foi vencida. E aí a gente acha mesmo que depende da gente convencer pessoas, trazê-las para Jesus. Você acha mesmo que depende de você, do que você vai falar? A gente precisa se empenhar em saber o que vamos falar, sim. A gente precisa se preparar, sim, claro. Até porque a gente não está falando sobre o feijão que você prefere. Se você gosta do feijão carioca ou do feijão preto. A gente está falando do Evangelho. Então a gente precisa com seriedade para falar. Mas não vai depender das suas palavras. Não, se eu conseguir convencer a pessoa aqui, não. Porque quem transforma corações não somos nós. É o próprio Deus. Ele tem poder para fazer isso. E parece que às vezes a gente esquece disso. Porque o poder é manifestado no Evangelho, na cruz, mas na ressurreição também. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus venceu a morte. E aí aqui para mim reside a grandeza de tudo isso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, o homem Deus que foi morto, é o mesmo poder atuante na sua vida hoje. Não sei se você consegue perceber isso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder atuante em você hoje e em mim. E aí, por que então que a conversão de um pecador demonstra a onipotência de Deus? Acabamos de falar sobre isso. Porque a conversão de um pecador revela ou demonstra a onipotência de Deus.
Sim. Algumas aplicações, então, para a gente poder tentar trazer tudo isso de modo palpável, né? O que a onipotência de Deus deveria produzir em nós? Confiança em Deus, mais confiança. Humildade, de saber que a gente não está lidando com alguém mais ou menos. Então, humildade. A onipotência de Deus deveria fortalecer a nossa vida de oração. Porque se eu confio mais nele, e eu vejo e percebo o seu poder, e ele tem poder para transformar vidas, eu deveria buscá-lo mais. Talvez corações que você sabe que precisam ser transformados, histórias que precisam de transformação, aquela virada de chave que a gente não tem condição de fazer, mas Deus tem. Deus tem. Só Ele tem, na verdade. Então a gente deveria orar mais. Ao mesmo tempo, a gente deveria evangelizar mais. Já que não é poder nosso, é poder de Deus, como diz lá em Romanos. Se o evangelho é poder de Deus e é Ele que transforma e muda histórias, mas Ele decidiu que Ele vai transformar por meio do nosso falar, e aí Ele vai agir, falemos. E o que Deus vai fazer com isso é problema dele, não nosso, porque é Ele que transforma. Mas ter essa consciência deveria levar a gente a evangelizar mais, então. Ter menos timidez, menos medo, menos, sei lá, aquilo que tem no seu coração, que te impede de evangelizar. E em alguma medida, a onipotência de Deus traz conforto para a gente em meio às crises. Não deixa as crises mais leves e não faz com que seja fácil enfrentar as crises. Mas saber que a gente tem um Deus que é todo poderoso, em alguma medida ajuda a gente a talvez suportar. E aí lembre-se de Jó, talvez lembre-se de alguma situação que você já vivenciou, ou que você conhece que alguém vivenciou. Certo? Por isso, lembre-se que o Deus Todo-Poderoso, a gente passou por cada um desses aspectos, cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas, redime pecadores e cumpre todos os seus decretos. E aí, de novo, Jeremias capítulo 32, né? Que a gente viu lá no começo. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Então, se Deus é verdadeiramente onipotente e soberano, pense aí, então, quais são as áreas da sua vida que você ainda tem dificuldade de entregar completamente ao seu controle. Controle de Deus, né? Se você entendeu e crê que Deus é verdadeiramente onipotente e soberano, quais são as áreas da sua vida que você precisa soltar ali e abrir mão para que Deus assuma todo o controle? Que na verdade Ele já o tem, né? A gente só acha que a gente tem. Mas na disposição dos nossos corações, o que é que a gente tem aí de dificuldade que a gente precisa lidar? Mas era isso que eu queria trazer. Alguém tem algo mais a pontuar sobre esses assuntos que a gente trabalhou hoje? Não? Muito bom. Então vamos orar? E depois nós vamos para o nosso cafezinho. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus onipotente.